mas está na Netflix, é um dos lançamentos, e é sobre uma menina que a mãe dela falece por cancro, e a mãe dela não deixa ela com a herança, e deixa para ela uma missão dela resolver todos os pontos de uma lista que ela tinha feito quando ela tinha 13 anos. Sabe aquela lista de desejo que todo mundo já fez um dia na vida? O filme é sobre isso. Mas o que eu quero trazer aqui? Em determinado momento, ela senta para falar com os irmãos. Ela descobre, não quero dar um spoiler, mas vou precisar falar para fazer sentido na cabeça de vocês. Ela descobre que ela tinha um relacionamento ruim com o pai, e a mãe pede para ela fazer as pazes com o pai, porque ela tem que cumprir a lista de desejos para ela receber a herança. E ela tenta, mas ela não consegue se dar bem com o pai. Então, no último dia, o pai fala: sua mãe não era assim tão perfeita. E ela começa a pensar: por que não? A mamãe traiu, te fez alguma coisa, e ele fica quieto. E ela percebe que talvez a mãe tinha traído. E daí descobre que, afinal, ela não é filha do pai. Ela é filha de um outro relacionamento, mas o pai continuou o relacionamento com a mãe depois de saber que ela estava grávida para poder permanecer com ela. E ela faz, para ela diz, fez todo sentido, porque eu nunca fui tratada como igual pelo meu pai. Eu nunca fui tratada como igual. Eu sempre fui tratada diferente. E então ela tem uma reunião com os irmãos, e os irmãos dizem: você se preocupou o que a gente sentia enquanto você também se sentia excluída? Porque nós também nos sentimos excluídos. Enquanto você tinha uma cumplicidade enorme com a mamãe, conversava e vocês sorriam, a gente sentia que a gente não conseguia entrar no seu mundo com a mamãe. Do mesmo jeito que você não conseguia entrar no nosso mundo com o papai. Então, nós também sentimos isso. Isso é uma reflexão muito importante para vocês, terapeutas, que é, quando eu olho uma situação, existem sempre dois lados, mas vocês, como terapeutas, não têm que falar qual é o segundo lado para o paciente. Eu vejo muita gente cometendo esse erro, querendo falar: mas sabe que sua mãe não fez isso por mal. Esse não é o teu papel. Esse não é o teu papel. Isso faz parte da evolução do seu paciente. O seu papel é ouvir o seu paciente como escuta interna ativa e que ligue o que emocionalmente esse paciente está passando. O que está acontecendo com ele? Se ele disser: eu me senti julgado, mesmo você tendo certeza total que ele não foi julgado, a sua função é escutar qual é o sentimento dele, porque é o sentimento dele que está adoecendo ele, e não a racionalidade. Não se está certo ou se está errado. Se racionalidade resolvesse, curasse as nossas doenças emocionais, a gente não tinha ansiedade nem depressão, porque todo mundo sabe que a ansiedade é um processo de alerta em que eu estou achando que eu estou vivenciando uma situação que eu não estou vivenciando, e que eu antecipo essas situações, mas elas não vão acontecer. Mas então por que eu continuo com crise de ansiedade? Porque existe uma emoção gritando, e enquanto essa emoção não for curada, eu continuo depressiva ou eu continuo ansiosa. Então, o seu papel como terapeuta é olhar para essas pessoas e conseguir entender o que ela emocionalmente está gritando. Olha, e agora eu não queria muito falar do adolescência, porque eu acho que merece realmente uma... Aí, ó, já colocaram o nome aí, a Tanta colocou o nome para vocês, Um Ano para Ser Feliz é o nome do filme na Netflix. É muito bom o filme, eu gostei muito. Em relação à adolescência, eu não quero falar muito, mas a adolescência, ela nos traz isso também. Quando você assiste a série Adolescência, você verifica uma pessoa que emocionalmente não está bem. Vocês olham para aquele adolescente, o primeiro momento que vocês veem ele no quarto, inocente, não, a sensação toda que ele está ali, a forma dele reverberar, o olhar dele para o pai, o sentimento de deu ruim, a consequência, eu vou ter que colher, né? E quem nunca fez uma ação não lembrando que existe uma consequência, e quando chegou o momento da consequência que caiu em si? Esse adolescente mostra exatamente o que é ser adolescente. É o momento em que eu preciso me guardar para criar minha identidade pessoal. É em fase de casulo que a gente cria a identidade. Borboleta é isso, né? Se a gente for olhar para a borboleta, a gente vê acontecendo exatamente isso. A gente vai para o casulo para criar uma nova identidade como borboleta, porque até então a gente era lagarta. A mesma coisa acontece com a gente. A nossa fase de criação de identidade, a gente entra dentro do quarto, a gente fica mais dentro do quarto. É uma relação natural do adolescente, ele está mais fechado. Porém, né, quando a gente está falando sobre isso, existem princípios ali que ficam evidentes.
ele tem uma desregulação emocional, ele não sabe controlar as suas frustrações, ele não sabe controlar, ele não sabe se autorregular. Das coisas mais importantes que eu disse quando eu estive no Brasil, eu tive perto de uma criança, em alguns momentos, que tinha essa sensação de que ela não sabia lidar com as suas emoções. E se a gente não consegue ajudar essa criança nessa fase, quando chega na adolescência e ela tem uma crise, vocês percebem no filme, na adolescência, que ele tem uma crise, ele se descontrola num determinado momento, do mesmo jeito que ele se descontrola na frente da psicóloga. Por quê? Porque ele nunca aprendeu a se autorregular. Ali não é só a ausência de pai ou mãe, porque nem todo pai e mãe estão capacitados para dar autorregulação para filho, mas é a ausência de uma escuta em que eu percebo que há uma problemática, da falta de autorregulação que já devia existir na infância, mas que eu não consegui trazer para essa pessoa. E é na autorregulação que a gente consegue voltar a nossa sanidade mental para o sítio. Então, é muito importante isso, a gente conseguir entender essas duas densidades. É óbvio que existem todas as outras problemáticas, o fato do julgamento, o bullying, a forma dele não ser aceite, dele sentir que ele era os 20% do 80-20 e que ele nunca ia conseguir encontrar ninguém, a não ser os 20% dos 80-20 de outras pessoas, mas isso fica para uma outra live, que eu quero voltar aqui para a tireoide. E quando a gente fala de tireoide, a gente fala da expressão emocional. E olha, em todos os filmes que eu referenciei, até no House of David, que é a casa de Davi, a gente está falando disso, de pessoas que não conseguiram expressar-se emocionalmente e que por isso geraram um problema. Na casa de Davi, a gente tem um pai que não conseguindo expressar que era por excesso de amor que ele guardava o filho para a pastora e não para a luta, que era por esse motivo e sentimentos de culpa que fez com que ele permanecesse o filho preso. O filho durante a vida toda não se sente amado pelo pai, se sente uma escória, se sente rejeitado, mas afinal era exatamente o contrário. Mas o pai nunca conseguiu se expressar emocionalmente. Provavelmente o pai tinha problemas de tireoide, a gente diria depois dessa live de hipotireoidismo, certo? Já no primeiro filme que eu coloquei aqui, que é Um Ano para Ser Feliz, os irmãos e ela não conseguiam ter uma comunicação saudável uns com os outros. Os irmãos também sentiam essa dor e não conseguiam expressar emocionalmente o que sentiam, e foi necessário uma perda de grande impacto emocional para que uma dessas partes quebrasse esse ciclo de não falar exatamente o que eu sinto e de deixar de guardar para mim, mas poder ajudar o outro. Já na última adolescência, nós temos, então, também as emoções que não foram faladas. Um pai que, extremamente ocupado, não teve tempo de perceber os pequenos sinais. Uma mãe que estava ali, mas não via no seu dia a dia ferramentas que pudessem ajudar no processo de autorregulação. E o menino que, não conseguindo expressar para ninguém, se desregulou ao ponto de acabar atentando contra a vida de alguém. Então, são alguns processos que são importantes a gente, como terapeuta, olhar.